Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Boa noite, telespectadores. Estamos então hoje dando início a mais um programa O Homem Universal, organizado pela Sociedade de Psicanálise Integral, fundada pelo psicanalista Norberto Kepp e presidida por ele até hoje. A nossa sociedade tem centros além do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, onde trabalham psicanalistas e professores aplicando a metodologia da psicanálise integral, também conhecida como trilogia analítica, no atendimento de clientes em análise individual, em grupos, em palestras, fóruns, seminários, congressos, conferências. É uma ciência internacional produzida basicamente por um psicanalista brasileiro, né, Dr. Kepp? Embora a sua ascendência brasileiro e austríaco. Sua ascendência seja germânica, a gente pode dizer que é uma ciência em grande parte desenvolvida no Brasil. O senhor nasceu aqui no Brasil, então nós temos muita satisfação nisso. Especialmente quando a gente fala em método de educação. A Europa e os Estados Unidos são famosos pelos seus métodos de educação, pelas suas academias, pelas suas escolas. E justamente aqui no Brasil, nossas escolas de línguas, ou melhor, as escolas que aplicam a metodologia de Norberto Kepp no ensino de idiomas, elas trazem um método de ensino completamente revolucionário. Então é sobre isso que nós vamos tentar tratar essa noite. Para aquelas pessoas interessadas em saberem mais a respeito da nossa sociedade, vocês, por favor, telefonem para 30323616, aqui em São Paulo, ou dirijam-se diretamente à Avenida Rebouças, 3819, ao lado do Shopping Center Eldorado. Também temos um site, www.trilogiaanalitica.com.br. Dr. Kepp, o senhor queria falar alguma coisa? Bom, só eu que falo quase. Exatamente, aqui. então vamos começar. Então, eu escrevi um livro, né? Esse livro foi escrito ainda na Europa. Foi escrito lá na França e em Portugal. O Homem Universal, que está aqui diante de mim. E esse livro, O Homem Universal, eu coloco o Platão aqui. Foi Päivi Tiura, uma artista finlandesa que fez a capa. E eu pus justamente Platão aqui para mostrar uma diferença entre o que nós estamos percebendo, não só a respeito da doença do ser humano, como a respeito do conhecimento do ser humano. Então, até o século XI, a Europa entrou muito em decadência, porque a Europa ficou na ideia platônica do dialetismo. O dialetismo que levou à decadência na Idade Média. Os senhores sabem que na Idade Média havia um grande número de doenças e a peste negra, que veio um pouco mais tarde, ela dizimou metade da população. Por quê? Porque não havia muito interesse pelo elemento sensorial. Quer dizer, durante todo o período medieval, que foi inspirado mais por Agostinho, Agostinho se inspirou em Platão. E Platão era uma pessoa que via na questão do conhecimento, na questão da percepção da verdade, ao contrário de Aristóteles. Platão achava que todo conhecimento vinha da abstração, né? Que o indivíduo teria, vamos dizer, adquirido os conhecimentos quando ele desceu lá do mundo das ideias. Ele estava lá no cortejo dos deuses. É muito bonita essa ideia dele, que ele estava no cortejo dos deuses, a alma participava daquele cortejo, então, dos seres assim divinos, e um dia foi aprisionado aqui num corpo e ele trouxe para a Terra todos os conhecimentos, então, que ele tinha naquele tempo. Mas essa noção, principalmente Alberto Magno e Tomás de Aquino, tomaram de Aristóteles. Aristóteles, então, foi trazido novamente
para a Europa pelos árabes. Eles traduziram Aristóteles e achavam que... Eu vou mostrar aqui um esquema que esclarece bem essa questão. O primeiro pensador que eu falei, o Platão, achava que o conhecimento vinha, né, do céu para a pessoa. E o Aristóteles, ao contrário, ele fez uma outra ordem de raciocínio. Então, gostaria de, nesse esquema, tentar esclarecer. Aqui seria a vida psíquica, né? Seria a vida psíquica que viria lá do elemento eterno, do cortejo dos deuses, e aqui a vida sensorial. Então, vamos dizer, aqui seria a parte da alma e aqui do corpo. Então, a Idade Média ficou muito nesse elemento psicológico, nesse elemento aqui da vida psíquica. Então, o que aconteceu no século XI, XII, os outros pensadores, então, nesse caso, Tomás de Aquino, ele começou a, vamos dizer, ressuscitar o Aristóteles e mostrando que, na ideia dele, né, que praticamente o conhecimento vinha do elemento sensorial, do elemento lá do contato que o indivíduo tem através dos sentidos, né, vista, olfato, paladar, etc., que aí o indivíduo teria contato com o mundo exterior, transformaria esse contato sensorial em pensamento e esse pensamento é que daria o conhecimento. Agora, o absurdo nisso é que o elemento inferior não pode fornecer ao superior. Já os antigos pensadores diziam que a vida sensorial é inferior. Então, que o conhecimento viria mais por elementos assim, vamos dizer, da intuição. Então, não precisamos admitir que o ser humano ele estaria um dia no cortejo dos deuses e depois viria se encarnar na Terra para transmitir seus conhecimentos. Não, ele, ao nascer, ele não veio de cortejo nenhum. Ele começou a existir quando ele foi concebido, né? E nesse momento, a estrutura dele, que é uma energética só, que chamamos de alma e corpo, mas é uma coisa só, está impregnado, quando ele nasce, já está impregnado pelos conhecimentos, como se fosse assim uma ciência indutiva, né? Uma ciência infusa. Então, ele tem elementos infusos que depois ele vai despertando, ele vai levando para a vida assim, vamos dizer, até sensorial. Então, eu mostro aqui um outro esquema que talvez esclareça que nos conhecimentos antigos de Aristóteles, que vieram inclusive da Idade Média mesmo, século XI ou XII, veja aqui nesse esquema. Então, eu quero dizer o seguinte, que o elemento fundamental do ser humano é o sentimento. Aí, eu pus aqui, sentimentos e paixões. Então, do sentimento é que vem o pensamento. É por isso que no nosso processo de tratamento, nós procuramos saber o sentimento da pessoa que tem muito de inveja, de avareza, etc., de arrogância, de gula. Então, esses sentimentos aqui, sendo paixões ruins, então se transformam em pensamentos também ruins. Ou então, se são sentimentos de amor, se transformam em pensamentos de amor. Pois subindo, veja aqui, esse conhecimento é que leva à ação da pessoa. Se a ação da pessoa é oriunda de um pensamento e de um sentimento errado, então tem a patologia, tem os delírios. E se a ação da pessoa é oriunda de pensamentos e sentimentos certos, então existe a sanidade, a realidade. Agora, aplicando essa questão na escola, então fica da seguinte maneira: se todo o ensino foi baseado em Aristóteles, nessa questão dos sentidos, que também Tomás de Aquino aceitou e Alberto Magno aceitou, então todo conhecimento estaria errado. Quer dizer, o Aristóteles,
ele fez com que o conhecimento do ser humano se subdividisse. Então, biologia seria um conhecimento que abrangeria todos os setores. Os outros elementos, por exemplo, física também, podia abranger todos os setores. De maneira que essa ideia do Aristóteles subdividiu tudo. Então, o indivíduo atualmente é médico, só entende aquilo. Ele é psicólogo, só entende aquilo. Ele é físico, só entende aquilo. E então saíram, os conhecimentos saíram do campo geral de abstração que o ser humano carrega naturalmente na mente e que depois ele subdivide nos conhecimentos, vendo que, por exemplo, a física tem elementos iguais à vida psíquica, que a questão da biologia tem elementos iguais à questão da pedagogia, da educação. Então, essa questão universal foi eliminada. E eu é que tento redespertar isso, porque nos nossos estudos, no nosso trabalho, todo conhecimento, toda a realidade vem desse universal que existe em nós e que depois se torna particularizado em todos os setores. Então, a nossa escola segue o processo de terapia. Quer dizer, quando a pessoa vem estudar na nossa escola, já o intuito da escola, já a estrutura, leva o indivíduo dentro da estrutura, que eu acredito que é certa, que é mais adequada. E aí o indivíduo se normaliza, mesmo que não tenha intenção de fazer terapia. Por isso que a gente chama de escola terapêutica. Porque se o indivíduo começa a pensar e sentir o que é certo, o que é bom, né, belo e verdadeiro, automaticamente ele se torna um indivíduo são. Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. The interview's going wonderfully. It's a big opportunity at a great salary. Only one hurdle left. A conversation with your new director. She's from California. Now, don't you wish you'd learned English? A cura pela consciência. Aplicação da ciência trilógica na medicina psicossomática, este livro, de autoria da psicanalista Cláudia Pacheco, mostra que a verdadeira causa do estresse e das doenças psicológicas e orgânicas está no desconhecimento, tanto das atitudes e emoções patológicas do indivíduo, como da doença da sociedade. Relata casos clínicos e mostra como o leitor pode curar a si mesmo e aos demais pela conscientização. Leitura indicada para qualquer pessoa, é de grande utilidade a profissionais da área de saúde e psicoterapia. Dr. Kepp, o senhor estava falando a respeito da universalidade do conhecimento. E então a tendência das pessoas é a especialização, a gente sabe disso, né? Então a pessoa se especializa num determinado campo da medicina. Então ela entende profundamente de imunologia, ou então ela entende profundamente de neurologia. No entanto, a compreensão do ser humano como um todo já é cada vez mais distante na mente dos cientistas, mesmo dos filósofos até. Então, eu gostaria justamente de colocar aqui o seguinte: todo mundo nota a necessidade do ecossistema, né? O universo todo é interdependente, existe uma noção de que na natureza tudo funciona correlacionado. No campo do conhecimento é exatamente a mesma coisa. É impossível uma pessoa conseguir se aprofundar num conhecimento se ela não tenha
uma visão geral desse, como que um sistema universal de conhecimento, um denominador comum, porque muitas vezes, para entender um fenômeno no campo da psicologia, nós precisamos entender coisas de física, ou mesmo de sociedade, ou mesmo de metafísica. A gente precisa entender, para entender um funcionamento dos neurônios, da psiconeuroimunologia, nós temos que entender de psicologia e de metafísica, por exemplo, de sistemas filosóficos de pensamento. Então, é impossível nós tratarmos de uma disciplina se nós não tivermos uma visão do todo, aquela visão universal, unificada. E é essa visão compreensiva do mundo, dos seres humanos, dos seres vivos ou inanimados, que nos permite aprofundarmos em cada campo. Agora, veja bem, Dr. Kepp, imagine o senhor uma escola onde a pessoa vai para aprender idiomas. E aí, de repente, ela começa a estudar Platão, ela começa a estudar Aristóteles, ela começa a estudar Freud, Melanie Klein, ela começa a estudar todas essas teorias e começa a ter uma visão universal. E aí ela começa a estudar também sobre psicopatologia. Aprende... Mas sabe, Cláudia, eu vou interromper um pouco você, porque não é bem assim o processo que você pega Platão, Aristóteles, aqui, mistura tudo, faz o ecletismo e lança. Não, o meu trabalho é um pouco diferente disso. O meu trabalho foi ver neste autor o que ele tinha em relação ao geral, naquele em relação ao geral, é o que eu chamo a verdade, né? Então, em cada campo, na física, tanto assim que eu escrevi, olha, sobre física, esse é um livro de física, e eu não fiz estudo de física, não fiz um estudo assim, como os físicos falam, como os físicos entendem, né? Você busca um outro denominador livro comum, aqui, né? Denominador comum em cada disciplina. Questão, por exemplo, da economia. Eu nunca fiz uma faculdade de economia, quer dizer, então eu não sou um técnico em economia, mas o que acontece é questão de economia, questão de física, questão de psicopatologia. Em todos os setores existe, assim, um ponto de vista em comum que coincide. Então, procurei em cada setor ver os elementos que coincidem numa forma de verdade, de conhecimento certo. Então, fui colocando cada setor dentro daqueles elementos que eu acho que são corretos e notando que em cada setor tem a sua verdade e tem as suas mentiras. Então, se eu falo aqui, por exemplo, Freud cometeu erros gravíssimos. Uma pessoa freudiana vai dizer, como? Freud explica nada. A teoria não explica coisa nenhuma, a não ser que haja na técnica um elemento atrás daquilo que a pessoa fala, aí explica mesmo. Mas as teorias dele, baseadas na genitalidade, na sexualidade, são uma enorme asneira que ele fez. E, por exemplo, a questão do Einstein, ele também inverteu a coisa, ele colocou a energia vindo da matéria, a energia que faz a matéria, nunca vem da matéria. Então você fala isso para um físico, ele fala, nossa, mas como é isso? Mas é verdade, pelos nossos conhecimentos globais. Então você vê a psicopatologia, né? Por que o indivíduo se torna doente? Então a gente serve do Freud, da Melanie Klein, a questão da inveja, do Kraepelin, a mania de grandeza. Então, compreende, é um grupo de conhecimentos dos maiores gênios da humanidade que fornece a gente, assim, os elementos certos para ver realmente a base dos conhecimentos como são. Mas agora eu acho que seria interessante ver o que os professores falaram sobre o método psicolinguístico trilógico que é usado na escola. Olá, amigos telespectadores do programa Homem Universal. Nós nos deslocamos hoje para as unidades da Escola de Línguas Millennium, que além do ensino de idiomas, promove também uma conscientização dos alunos através do método psicolinguístico trilógico criado pelo psicanalista Dr. Norberto Kepp. E nós vamos ouvir hoje professores e alunos da escola sobre os benefícios desse método que está revolucionando o ensino de línguas aqui em São Paulo. Então agora nós vamos conversar com a professora Luciara Avelino,
que ela ensina há muitos anos com o método psicolinguístico trilógico aqui na Escola Milênio. Ela é professora de francês, tem muitos alunos aqui, então ela vai nos explicar o que é esse método, como que ele funciona, etc. Então, professora, o que a senhora pensa desse método psicolinguístico usado aqui na escola? Olha, Ortiz, esse método é um método que eu reputo como algo assim muito importante se formos considerar a aprendizagem. Por quê? Porque ele é um método que usa a psicanálise integral no ensino de línguas. Então, mas o que é isso, né? Em princípio, a gente vê o que tem a ver a psicanálise com línguas. Mas tem tudo a ver. A gente não pode tratar o aluno, ensinar na parte gramatical só, como a maioria das escolas faz. Nós temos, por exemplo, aqui na escola, né, com essa aplicação, usando textos da psicanálise integral, usando vídeos, a gente consegue tratar essa parte emocional. A nossa escola usa o método terapêutico. Então, com isso, os alunos, nós conseguimos trabalhar com alunos que têm problemas com bloqueios, problemas emocionais, e alunos que chegam aqui já com aquele sentimento de fracasso, ele não vai conseguir. Então, na psicanálise, com essa aplicação da psicanálise integral no ensino de línguas, a gente consegue trabalhar com esses tipos de problema. E os alunos, assim, que não têm tantos esses problemas, eles também se beneficiam? Justamente. Aí eles vão com muito mais rapidez na aprendizagem. Então nós vamos ouvir agora o pianista norte-americano Gilbert Gambucci. Ele é natural da Pensilvânia, está aqui no Brasil há muitos anos, leciona inglês aqui na Escola Milênio, usando o método psicolinguístico trilógico, e também leciona piano. Gilbert é autor deste livro aqui, que se chama Por Dentro da Música, e é uma análise científica trilógica do mundo musical. O que eu penso do método? Bom, Ortiz, eu estou aqui no Brasil estudando e aplicando o método do Dr. Keppe. E como os outros professores na escola, e um aspecto do método é o seguinte, para aumentar a capacidade do aluno para entender abstrações, uma ideia abstrata real, né? Porque existem ideias abstratas que estão irreal. Então, de acordo da Dr. Keppe, ele observou, ele tem a ideia que as artes são o fundamento da civilização. Então, a gente faz programas exatamente para facilitar esse contato com arte para os alunos, coisas ao vivo. E isso contato abre a capacidade para uma pessoa entender ideias abstratas. Então, assim, para entender coisas técnicas, por exemplo, é muito mais fácil. Então, quando você desenvolve contato com arte, você aprende mais rápido, você aprende as coisas mais profundamente. Então, nós estamos agora numa das classes da Millennium, aqui na Unidade Rebouças, conversando com a professora sueca Vicky Johansson. Ela veio da Suécia, está no Brasil há vários anos, né? Ensinando aqui sueco e inglês, pelo método trilógico. Então, professora Vicky, o que a senhora pensa desse método psicolinguístico trilógico? Eu penso que é um método revolucionário, porque eu ouço os alunos falarem que aqui, o que eu acho mesmo, que eles aprendem de verdade aqui. Então, eles falam, se eles não gostaram muito da língua, ou se eles tiveram bloqueios quando eles começam a estudar aqui, eles falam que começam a gostar da língua, começam a gostar de aprender a língua. E eles não só aprendem a língua, eles aprendem outras coisas, eles fazem uma certa terapia, eles se acalmam,
e até saram de doenças. Então nós vamos agora entrevistar o professor Fabrizio Bigliotti. Ele é de Siena, Florença, na Itália, e ele é professor de alemão e italiano aqui na Millennium. Professor Fabrizio, o que o senhor pensa do método psicolinguístico usado aqui na escola? É um método que, em primeiro lugar, ajuda muito o desenvolvimento das pessoas, dos alunos. É um desenvolvimento claramente em dois sentidos. Primeiro, é o desenvolvimento no aprendizado do idioma. Os alunos aprendem muito nas nossas escolas. E o segundo é o desenvolvimento na vida dele, os assuntos de psicologia, de filosofia, de espiritualidade, ajudam muito os alunos a entender melhor os problemas e lidar talvez melhor com a própria vida, com os problemas da própria vida e as situações na família, com os amigos, no trabalho, etc. Nós vamos ouvir agora a estudante Simone Teodora. Ela é secretária e aluna de italiano na Unidade Augusta. Simone, o que pensa do método psicolinguístico usado aqui na escola? O método psicolinguístico, ele te ajuda, né, a você estar se interiorizando. O que é isso? É você estar se conscientizando de problemas que você tem, tanto psíquico quanto orgânico, porque os problemas orgânicos que você tem sempre tem um fundo psíquico. Então, você precisa estar olhando para dentro de si para estar se corrigindo. Que essa é a base do método, né? É ajudar os alunos a não só estar envolvidos com o idioma, mas principalmente estar envolvido com o trabalho do Dr. Kepp para você melhorar como ser humano, né? Em questão de sentimento, pensamento e ação. Então, te dá um grande benefício, né? Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Odontologia Psicossomática Trilógica. Você sabia que São Paulo tem a única escola de línguas psicoterapêutica do mundo? O aprendizado é feito através de literatura terapêutica especializada, o que melhora a sua saúde, baseado no extraordinário método científico de Norberto Kepp. Os professores são nativos de várias nações do mundo e todos são especializados no método psicoterapêutico, aplicado só na Escola de Línguas Millennium. Learning about yourself and life in different languages. Man, what could be cooler than that? Saiba por que a humanidade está doente. Leia O Universo dos Espíritos, de Norberto Kepp, uma análise científica do mundo espiritual. Então nós vimos que na opinião, né, e na experiência dos professores e até de uma aluna que falou, que eles encontram mais facilidade para a pessoa aprender línguas. Mas eu gostaria de esclarecer também que esse método que eu criei, eu chamo de psicolinguístico trilógico. Esse método não é apenas para o setor de línguas. Eu acho que as universidades, até o curso primário e secundário devia usar esse método com o tempo, assim como já usaram o método de tantas pessoas para ver os resultados, porque eu acredito que a pessoa pode aprender num ano o que demora para aprender em 4 anos se usar esse método, seja no curso primário, secundário ou mesmo superior, de maneira que iria dá uma facilidade muito grande para o indivíduo desenvolver e principalmente aparecer mais os indivíduos capazes de mais inteligência,
que poderiam ajudar muito a sociedade. O que os professores acham sobre isso? Então, aqui tem vários professores, que o método psicolinguístico, no sentido de ensino, poderia... O Marco, ele deu orientação muito tempo, né, Marco, para uma escola, inclusive, pré-primária, que aplica a metodologia. Como é o nome dessa escola, que a professora Eunice é diretora? Eu queria, assim, comparar um pouquinho Finlândia, por exemplo. Ah, ótimo. Que eu penso, na Finlândia, universidade e escola estão baseados nesse pensamento aristotélico. Cada matéria forma uma área, um campo restritamente separado do outro. Então, ensinando assim, então essa leva que a pessoa aumenta até esse tipo de processo de esquizofrenização. Isso, que as pessoas ficam muito isoladas um do outro, uma pessoa não entende outra, uma usa a língua que outra não entende. Pessoas vivem num modo isolado. É que também na escola é muito comum que esses problemas comportamentais estão aumentando bastante porque a escola em geral deixa ao lado toda essa questão de consciência, afeto, essas questões internas. Então a pessoa não desenvolve esse lado. Alunos são perigosos até para os professores. A violência está aumentando. Então eu gostaria agora de ver a opinião da Ana. Ana, a senhora veio da Suécia. Sim, eu sinto mesmo para mim, como eu estou estudando esse método e também aplicando na escola do Millennium, como eu sou professora de inglês e sueco na escola, eu vejo em mim, por exemplo, na Suécia, eu estudava, por exemplo, francês muitos anos, 5 anos. Eu acho que eu não aprendi a falar quase nada. Todas as coisas tinham que ser perfeitas. Tinha que falar tudo perfeito, a gramática perfeita, não podia fazer nenhum erro. E eu acho que aqui nesse método do Dr. Keppe, os alunos podem ver a língua como uma coisa maior, que uma coisa... Você pode errar, por exemplo, a pessoa pode ver seus próprios erros, tolerar mais os erros dos outros também, então ela aprende muito mais rápido. Então isso é importante, né? Ver que é uma escola que não censura, quer dizer, que o problema essencial do ser humano é a censura. Nesse sentido, da gente aprender a ver os problemas emocionais com mais tolerância, com menos censura, lidar com tudo isso de uma maneira que a gente possa até ter um certo grau de descontração para viver, para poder aprender as coisas. Porque senão o medo de ver os problemas é tal que a pessoa não consegue nem se deslanchar no aprendizado de uma língua ou de qualquer disciplina. Então, vamos ver agora a Päivi Tiura, que é da Finlândia, se ela se descontraiu um pouco, se ela acha que teve um bom resultado. Eu queria falar sobre a Finlândia, que detalhes são bem valorizados na universidade e escolas, que causa esta esquizofrenia. Tem filas de anos para alunos ter psicoterapia. Mas aqui eu acho que este método que é mais interessante, que ajuda a uma pessoa como é to know, conhecer problemas que ela não sabia ter. Então vamos ver agora a segunda pergunta, né, que fizeram com os professores. Qual é a vantagem desse método, né? Continuando nossas entrevistas, vamos agora perguntar: qual é a vantagem do método trilógico? Olha, Ortiz, a vantagem é muito grande. Eu já dei aula há muitos anos no método tradicional, já dou aula há muitos anos com o método psicolinguístico trilógico, e
As vantagens são inúmeras. Por exemplo, no método tradicional, a gente fica sempre apegado na questão gramatical, não sai disso. Já no nosso método, a gente tem uma abertura muito maior para lidar com vários aspectos da língua, vários aspectos do indivíduo. Olha, trabalhando com esses textos, os alunos têm, assim, uma diminuição do estresse, uma diminuição de muitos problemas físicos, orgânicos mesmo. Eu tive uma aluna que ela é advogada, e ela vinha com o noivo para a aula e lendo esses textos, trabalhando, discutindo, sempre de uma forma muito informal. O que aconteceu? Ela foi se acalmando, ela foi, assim, se identificando com os textos e podendo, assim, trabalhar com problemas que antes ela nem tinha ideia que ela tinha. Então, o que aconteceu? Ela tinha uma úlcera e ela foi no médico e ela estava curada dessa úlcera. Então, o aluno, ele vai entrando numa terapia. Ao mesmo tempo, é evidente que se o aluno se acalma, ele deve aprender muito mais depressa, não aprende? Muito mais rápido. Eu comparo aqui, ensinando francês, o que um aluno aprende aqui em 1 ano pode se comparar mais ou menos o que ele aprende em 2, 3 anos com a mesma carga horária numa outra escola. Isso até mais, viu, do que isso. Aprende muito mais rápido mesmo. E de uma maneira muito mais agradável, de uma maneira muito mais de acordo com a essência da própria pessoa. No mundo atual, existe uma focal muito forte no materialismo. O que você tem? Ter, coisas assim. E nossa escola, o método é diferente no sentido que, além de aprendendo uma língua, a gente estuda questões mais eternal, coisas psíquicas, por exemplo. Então, os alunos aprendem o que é inveja exatamente, como a inveja funciona, angústia, como pode tratar coisas de angústia. Aprendem a ligação entre problemas emocionais e o problema orgânico, físico, a conexão entre as duas. Então, várias vezes o aluno nem percebe que ele tem um problema, mas através dos textos, o método, percebe que ele tem um problema e resolve o problema. E isso tem um valor eternal, sabe? Isso é uma coisa que você leva com você até depois a vida nesta terra. Então, a vantagem é uma coisa absolutamente profunda, até o ponto que os alunos, eles têm uma grata muito grande por causa disso. Eles percebem disso. Professora, qual é a vantagem desse método em relação aos métodos tradicionais de ensino de línguas? Então, eu vou dar um exemplo meu. Porque eu, na Suécia, comecei a estudar português numa escola tradicional. E eu percebi que eu não estava aprendendo muito. E eu pensei, vai demorar muito tempo para eu aprender. Aí, naquela época também, comecei a estudar os livros da trilogia. Então, eu lia em sueco e em inglês, mas eu queria ler na língua original, português. Então, foi isso que realmente me ajudou a aprender mais a língua. Então, e foi rápido. Então, é assim que esse método que a gente usa aqui na escola. Então, os alunos que se interessam mais pelos textos que nós estudamos, eles realmente aprendem muito rápido. Mas, claramente, tem muitas vantagens. Uma vantagem é claramente que os alunos aprendem o idioma através de assuntos que têm um nível superior, que não é simplesmente aprender como se pode comprar a fruta ou a verdura, mas através de assuntos de psicologia. E, ao mesmo tempo, eles aprendem a lidar melhor com os problemas. Quer dizer, eles aprendem um idioma através de assuntos que ajudam no desenvolvimento da vida das pessoas. Você sentiu algum benefício, além do aprendizado da língua, claro, um benefício orgânico, psicológico? Sim, porque
A partir do momento que eu comecei a estudar aqui na escola, né, me ajudou assim em estar corrigindo certas doenças, né, como por exemplo gastrite, colite e outros problemas, né, assim como sentimentais, vamos dizer assim, né. Então tudo aquilo que não só aquilo que a gente tem como os textos, né, do italiano, do inglês e tudo que você tem, te ajuda mais a estar lendo os livros, né, que você pode pegar ali toda uma base, toda uma pesquisa que o Dr. Kepp fez para ajudar o ser humano em tudo aquilo que ele é em essência, né. O teu trabalho também teve, assim, uma melhora? Nossa, e como, né? Porque eu aprendi a não dar mais ouvidos a comentários depreciativos que as pessoas faziam, né? Então, eu passei a me preocupar mais comigo do que com aqueles comentários, né? Diferente daquilo que eu realmente sou, né? Então, eu deixei de estar somatizando, né? De ficar doente na pele. Né? A pele melhorou, eu não fico mais com dores de estômago, com cólicas, né? Que eu tinha muito isso. Eu ficava nervosa com qualquer coisa. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, os professores estavam explicando a vantagem do método. Agora, não é uma questão, como eu já falei, de ensino de línguas, uma questão só de gramática ou textos, coisas assim, porque é claro que isso é fundamental. Por exemplo, quando uma criança começa a aprender uma língua, os pais não pegam a criança, nesse caso, e vai dizer, olha, to be, ou to have, ou to see, etc. Quer dizer, explicar. Isso é ter, isso é ser, ensinar declinações, ensinar verbos, advérbios. Então a criança vai falando espontaneamente, vai aprendendo, e mais tarde, então, que ela vai ver através da gramática aquilo que é exato ou aquilo que não é exato. Então, eu quero dizer o seguinte, essa orientação minha do universal para o particular é uma orientação que diz mais respeito ao espírito do ser humano. Por exemplo, a Luciara, professora de francês, falou que num ano a pessoa pode aprender o que nas outras escolas aprende durante 2, 3, 4 anos. Então, quero dizer o seguinte, que a parte terapêutica não é apenas a nossa finalidade da escola, porque se meus textos, essa orientação do universal para o particular entrar em todas as escolas, entrar no primário, secundário, superior, não apenas as pessoas que estudarem por esse método
vão aprender melhor, mas elas vão se equilibrar mais. Quer dizer, vão entrar no equilíbrio, não porque fala do universal, mas porque mostra um estudo sintético de todos os universais certos. De maneira que o método que eu criei é um método não para curar a pessoa, para ela entender línguas, mas é um método que devia ser usado para que o ser humano tivesse mais equilíbrio, inclusive aí a questão não só de aprender mais e melhor e ter uma evolução mais rápida, mas também de evitar muitas doenças que, em geral, o ser humano tem, porque entra nessa tensão muito grande com conhecimentos parciais até errados, ou melhor, em sua maior parte errados. Gostaria da opinião aqui de uma senhora da Inglaterra, Madeleine. O que ela acha sobre essa questão do método para o próprio povo inglês? Well, I think that the method is the method that probably should be used in educational systems throughout the world. Põe o microfone lá. Eu acho que esse método deveria ser usado no mundo inteiro. Because the thing I notice is that in the countries that I've been educated in, England and Canada, porque eu percebo que nos países onde eu fui educado, na Inglaterra e na Canadá, those educational systems believe that the human being has absolutely nothing inside of themselves. Nesses países, o sistema educacional já supõe que o ser humano não tem nada dentro de si mesmo. And assuming thus, they then jam and cram all the information into students. A partir disto, eles pensam que tem que colocar todo o conhecimento no ser humano. And the result of this is that it literally makes many students in those countries psychotic and neurotic because they just cannot handle this constant overload of information. O resultado é que muitas pessoas ficam neuróticos e até psicóticos porque eles não conseguem trabalhar com essa inundância de tanta informação de fora. But I see with Dr. Keppe's psycholinguistic method, it assumes and believes that the human being is born with a kind of native intelligence, a universal intelligence. Mas, usando o método do Dr. Keppe, eu vejo que nesse método nós partimos da ideia que o ser humano já tem uma inteligência inata. Uma inteligência universal inata. Ciência universal inata dentro de si. But that the human being doesn't generally access this because of our own psychological blocks. Mas normalmente nós não temos acesso a ele por causa dos bloqueios psicológicos que temos. Então nós vimos como a Madeleine, ela é inglesa, né? Estudou em Londres. Então, ela diz muito bem da orientação que na Inglaterra tem do John Locke, né? Praticamente é baseado no John Locke, que falou que a mente que nós temos, quando nós nascemos, é como uma tábua rasa, que não tem nada, como uma cera onde tudo vai ser escrito, tudo vai ser posto. É por isso que ela falou que eles têm que aprender uma série de elementos impostos pela sociedade, pela cultura, pela civilização. E agora, o pior disso é que tem que aprender o certo e o errado. Se, por exemplo, vai numa escola e ensina algo errado, é obrigado a aprender porque ela não sabe nada. Ou então, se vai numa universidade diante de uma ciência, de qualquer conhecimento, tem que aceitar tudo, porque ele supõe que a pessoa não sabe nada, e pelo contrário, a pessoa sabe sim. Então tem que engolir o errado, é por isso que a pessoa se torna nervosa. Isso, inclusive muitos pontos são contraditórios. Isso. Então vamos ver a última pergunta, né? Encerrando nossas entrevistas, vamos perguntar agora aos professores e alunos como esse método funciona na prática, na sala de aula. Olha, Ortiz, funciona assim. Ao invés
de, como nas escolas tradicionais, eu pegar um diálogo num restaurante, um diálogo num hotel. Aqui, nós pegamos o texto com ideias, assim, nós vamos falar sobre o amor, sobre inveja, sobre metafísica, sobre questões sociais, e nós vamos trabalhar com esses assuntos, em francês, no caso. Então, o aluno, nós estamos falando de inveja, então ele tem, assim, exemplos dele, da casa dele, do trabalho dele. Então, a língua vai vindo de uma experiência vivida do aluno. Então, aquilo está dentro dele. Então, a língua vem de dentro para fora. E o que acontece? A aprendizagem é muito mais intensa, em termos de qualidade. Dificilmente o aluno esquece o que ele aprende aqui. Então, o que acontece também? Ele, com esses assuntos, trabalhando dessa maneira, ele, assim, tem muito mais interesse pela aula. Não fica aquela coisa chata, difícil, cansativa. E a gramática? A gramática também é dada, mas a partir de algo. Nunca um professor daqui da Escola Milênio vai chegar, vamos agora aprender esse ponto gramatical e ficar em cima daquilo. A gramática ela é ensinada por consequência, assim como fruto de toda essa conversa, de tudo isso, toda essa aprendizagem terapêutica. Ali a gente vai dar bases para os alunos poderem conversar sobre os assuntos que eles querem falar. Na sala, por exemplo, a gente usa muito a conversação. Todos os professores usam isso. Estudam todos os aspectos da língua e chegam na conversação, porque, bom, isso é o ponto de uma língua, a comunicação. E, então, por exemplo, está conversando sobre sentimentos de culpa. E, através dos textos do Keppe, percebe que existe um sentimento de culpa que é real. Se você faz uma coisa errada contra a verdade, você tem um sentimento de culpa. E existe também sentimentos de culpa que não é real. Por exemplo, quando uma pessoa está manipulando você, tentando que você sente mal, por exemplo, até talvez você fez uma coisa boa e você sente culpada e você fez nada errado. Então, existem dois diferentes. Então, os alunos, eles levam exemplos disso. Um exemplo de um sentimento de culpa real e sentimentos de culpa que é patológico. Então, os exemplos, eles levam, são interessantes em termos tipos de coisas dia a dia. E todo mundo benefício com isso. Agora, na prática, na sala de aula, como é que funciona esse método? Como é que você dá as aulas? Partimos de uma ideia, ou um conceito, uma ideia, e depois... Qualquer ideia? Não, uma ideia trilógica, um conceito trilógico. Por exemplo? Por exemplo, projeção, inversão, são conceitos que a gente vai explicando o que é, dando exemplos na prática, e os alunos se identificam e falam, opa, mas isso é normal. Primeiro eles se defendem um pouco, porque eles têm um certo medo de ver que eles têm esse problema e talvez os outros não tenham, mas a gente fala que é uma coisa que todo mundo tem, é o problemas que o ser humano tem. Aí eu dou exemplos, eles dão exemplos, fica uma discussão, nós começamos a conversar. Mas em português ou em inglês? Não, assim, nós sempre forçamos para inglês, né? Mas nós não impedimos ninguém. Se tem um exemplo, dar isso em português, se tem um exemplo. Mas sempre, assim, depois eu pergunto, você pode tentar falar isso em inglês agora? Então eles dão risada e tentam falar. E outros ajudam. Nós praticamente lemos textos do Dr. Keppe, textos de teologia analítica, que tratam de vários assuntos: o amor, a inveja, a liberdade, a projeção, muitos assuntos interessantes. E os alunos praticamente já
começam nas primeiras aulas a ter uma ideia geral do idioma. Quer dizer, eles não começam com as palavras pequenas, com detalhes, mas eles começam já pegando o sentido geral da língua, o texto geral. E depois vamos aprofundar os assuntos e as palavras, a gramática, porque a questão importante para saber é que o aprendizado da língua não advém, vamos dizer, através da gramática, como muitas pessoas pensam. Muitos alunos vão pedindo, mais gramática, mais gramática. Nós damos a gramática necessária, mas o que é importante é que, como uma criança aprende a língua, por exemplo, ouvindo os pais dele, e não através da gramática. Depois vai aprofundar, a criança vai aprofundar a gramática. E assim são os adultos. Os adultos precisam fazer a mesma coisa. Quer dizer, que o idioma se aprende não através da gramática, mas a gramática se aprende através do idioma. Então, nós vimos, né, pela experiência dos professores, que esse método dá mais facilidade mesmo no aprendizado, porque, como os senhores devem ter notado, o indivíduo aprende não só ouvindo o que fala fora, mas toda pessoa que aprende alguma coisa, quando ele ouve um professor falando, os pais mesmo, a sociedade, ou um poderoso falando, ele faz uma comparação com o que ele pensa. Então, o que eu falei mostra que o método é muito semelhante ao que Sócrates aprendeu com os antigos pensadores. Ele comparava ao parto, né? Que o parteiro tira algo de dentro da pessoa. Então, no método também de ensino, de aprendizado, o professor, o pai, o educador tem que tirar os conhecimentos de dentro da pessoa. A pessoa deve ter já todos os conhecimentos vamos dizer, no aspecto formal. Então, dizendo o que é certo, a pessoa vai despertando o que tem dentro. E com isso, a pessoa vai aprender de um modo correto, sem o perigo de ficar assim neurótica ou doente pela imposição de ideias, de conceitos errados. Então, até.